Após a queda de Rhodes, em 1522, Suleimão restaurou o domínio de seu império no mar Mediterrâneo, de modo que agora todos os seus recursos podiam ser direcionados para o continente. Seu alvo passou a ser o Reino da Hungria, enfraquecido pelo caos interno, o que criava boas condições para sua conquista. Lembro que você está no canal Amazing History. Aqui contamos apenas os eventos mais interessantes da história do mundo antigo e da Idade Média. Você pode apoiar o desenvolvimento do canal, como sempre, através de patrocínio no Patreon ou PayPal. Também não se esqueça de deixar seu like e compartilhar sua opinião nos comentários. Agora, vamos ao tema do episódio. Os otomanos tentavam conquistar o centro da Europa desde os tempos do sultão Mehmed II. Suleimão I sabia que o Reino da Hungria era a porta de entrada para a Europa, cujas grandes potências estavam em constante rivalidade. Isso significava que os húngaros praticamente não receberiam nenhuma ajuda contra a iminente invasão otomana. O Reino da França e o Sacro Império Romano-Germânico, governado por Carlos V Habsburgo, estavam ocupados demais lutando pelo controle da Itália, para prestar atenção ao Império Muçulmano à sua porta, e Suleimão pretendia usar isso a seu favor. Em 1525, os Habsburgos derrotaram o exército francês em Pavia e capturaram o rei francês Francisco I. Ele foi forçado a fazer concessões territoriais aos Habsburgos e a renunciar às suas reivindicações sobre a Itália. É claro que essa situação não agradava ao rei francês, e ele procurava oportunidades. Em outras palavras, queria prejudicar os Habsburgos. Bem, e a melhor maneira de fazer isso era firmar uma aliança com o Império Otomano, e não importava que eles fossem muçulmanos. E Francisco procurou Solimão, tipo, vamos ser aliados contra os Habsburgos. Isso chocou toda a Europa. O sultão otomano ficou entusiasmado com essa perspectiva. Essa nova aliança lhe dava um incentivo extra para terminar o que havia começado em 1521, quando conquistou Belgrado em 1520. Além disso, a aliança com a França aumentava sua legitimidade como imperador europeu e lhe dava um motivo para realizar a invasão que ele já estava planejando. Para que Solimão pudesse atacar o território dos Habsburgos, como os franceses queriam, ele precisava primeiro passar pela Hungria. E ele começou a reunir um exército para a invasão. O Reino da Hungria, naquela época, estava em uma espiral descendente. Por dentro, era dilacerado por disputas feudais entre os magnatas, revoltas camponesas, resistência por parte das minorias nacionais, que se opunham à magiarização. E, de fora, as ambiciosas tentativas dos Habsburgos austríacos de incluir a Hungria em seus domínios. Em 1516, um jovem rei subiu ao trono húngaro, Luís II. Com o tempo, ele percebeu a ameaça que seu reino enfrentava. No entanto, seus apelos por unidade foram ignorados. Como os camponeses, os senhores e a Casa Real da Hungria estavam em conflito uns com os outros. O país estava dividido e vulnerável. Em abril de 1526, um exército turco de 100 mil homens, com 300 canhões, liderado por Solimão e seu favorito, o grande vizir Ibrahim Pasha, partiu de Constantinopla. Perto de Belgrado, juntaram-se a eles Sanjak Bey, Bósnia e Herzegovina. Rio acima pelo Danúbio, uma frota de 800 pequenos barcos a remo com janízaros avançou. Em meados de julho, o exército turco chegou à fortaleza de Petrovaradin. Sua guarnição se defendeu heroicamente, mas os turcos conseguiram cavar um túnel sob o muro e explodi-lo. Através da brecha formada, eles invadiram a fortaleza e mataram quase todos os seus defensores. A próxima fortaleza, Ilok, Suleimão tomou em 8 de agosto sem muita resistência. A principal batalha pelas terras da Hungria ocorreu em 29 de agosto de 1526, perto da cidade de Mohacs, situada em uma área plana na margem direita do Danúbio. O exército húngaro era muito inferior ao turco em número e armamento. O rei Lajos tinha apenas 25 mil soldados e 80 canhões.
Mesmo assim, sem esperar a chegada dos regimentos da Transilvânia, o rei lançou todo o seu exército ao ataque. Suleiman deixou a cavalaria húngara romper a primeira linha das tropas turcas. E quando os húngaros entraram em combate com os janízaros, as baterias turcas abriram fogo contra eles de surpresa. Eles dizimaram milhares de húngaros e deram aos janízaros a oportunidade de cercar e destruir completamente o exército húngaro. A batalha terminou com uma grande vitória de Suleimão e uma catástrofe total para os húngaros. Quando ficou claro que a batalha estava perdida, o rei Lajos tentou fugir. Na confusão, o cavalo o lançou em um riacho transbordado e a armadura pesada o arrastou para uma sepultura aquática. Embora as fontes variem, é amplamente reconhecido que entre 14 e 20 mil soldados húngaros foram mortos nesta batalha. E milhares foram feitos prisioneiros e decapitados no dia seguinte. Os otomanos perderam apenas entre 1.000 e 2.000 homens, e até hoje a Batalha de Mohacs é considerada uma tragédia nacional para os húngaros. Suleiman não podia acreditar que conseguiu destruir todo o exército húngaro tão rapidamente. Ele esperava mais do reino, que antes fora um adversário poderoso e temido. Durante dias após a batalha, ele manteve suas tropas em Mohacs, aguardando reforços inimigos. Quando percebeu que elas não viriam, ele marchou para a capital do reino, a cidade de Buda, e a tomou quase sem resistência. Durante essa campanha, ocorre a ascensão de Ibrahim Pasha, amigo próximo e grão-vizir de Suleiman. Ele adquire grande influência e se torna, de fato, o segundo homem do Império Otomano. Após a batalha, os nobres húngaros exaustos estavam tão desunidos e tomados pelo pânico que se dividiram em 2 grupos, cada um escolhendo seu próprio rei. Um deles foi Fernando I da Áustria, irmão do imperador do Sacro Império Romano, Carlos Kromnius. O outro foi o príncipe da Transilvânia, János Zápolyai. Com o apoio dos Habsburgos, Fernando aproveitou o vácuo de poder que surgiu e tomou os territórios húngaros na Boêmia, além de retomar de János a parte noroeste da Hungria. Ao príncipe da Transilvânia não restou outra opção a não ser fazer amizade com Suleiman, concordando com a dependência vassálica dos otomanos, que se tornaram os suzeranos de seu reino. Zápolya enviava cartas desesperadas para Suleiman, pedindo que interviesse e expulsasse os austríacos da Hungria. O sultão respondeu rapidamente e, na primavera de 1529, empreendeu sua terceira campanha na Hungria. A Hungria tornou-se palco do confronto entre os impérios otomano e Habsburgo. O enorme exército de Suleiman, composto por 120.000 homens, incluía guerreiros de todos os grupos étnicos cristãos e muçulmanos de seu império. A campanha otomana ao norte enfrentou dificuldades. As chuvas da primavera caíam torrencialmente, os numerosos canhões ficaram presos na lama e os camelos, não acostumados às condições úmidas, começaram a morrer em massa. No entanto, apesar das dificuldades, ao se unirem ao destacamento de 6.000 homens de Zápolyai, os otomanos avançaram pela Hungria como um tsunami. Eles conquistavam cidade após cidade, anulando as conquistas de Ferdinando. Em agosto, Suleiman tomou a capital Buda e restaurou János Zápolyai ao trono. Em seguida, os otomanos avançaram pelo Danúbio, invadiram o território austríaco e, em 28 de setembro, iniciaram o cerco a Viena. Mas isso não foi uma tarefa fácil. Pouco antes, o imperador Carlos V enviou um contingente de 17.000 mercenários para defender Viena. Esse grupo era composto principalmente por lansquenetes, soldados profissionais de elite, na maioria vindos da Alemanha, conhecidos por suas roupas extravagantes. Eles eram liderados por Nicolau von Salm, um soldado experiente de 70 anos. Ele imediatamente começou a reforçar as muralhas da cidade e murou os portões. Os subúrbios fora da cidadela principal foram demolidos, o que privou as tropas otomanas de qualquer cobertura. Ao longo das muralhas foram construídos grandes baluartes de terra para proporcionar aos defensores um amplo campo de tiro. Os armazéns da cidade foram reabastecidos e os poços cheios de água. Viena estava pronta para o cerco. Suleiman lançou fogo sobre a cidade com 300 canhões.
No entanto, as fortificações da capital austríaca eram muito poderosas, e todos os ataques dos sitiantes eram repelidos com grandes perdas para eles. Os turcos recorreram novamente a túneis e à colocação de minas sob as muralhas, como já haviam feito antes em Rhodes, mas os defensores estavam preparados para isso. Colocando baldes de água nas adegas ao longo das muralhas da cidade, eles conseguiram determinar pelas vibrações na água exatamente onde os otomanos estavam cavando túneis. Em 8 de outubro, os lansquenetes entraram nas trincheiras, mataram muitos soldados turcos e detonaram as minas antes que as minas alcançassem as muralhas da cidade. Mesmo os mercenários alemães sofreram grandes perdas ao recuar pelos túneis estreitos para a cidade. Apesar dos esforços deles, uma das minas explodiu muito perto da cidade, abrindo uma brecha na muralha. Os otomanos viram nisso uma oportunidade e lançaram um ataque. Por 3 dias, os janízaros tentaram entrar pela brecha, mas foram repelidos. Depois, começaram os problemas no acampamento de Suleimã e o moral dos soldados otomanos caiu. Eles estavam ficando sem comida e seus comandantes tiveram que recorrer à pena de morte para impedir que desertassem. Por outro lado, os janízaros expressavam seu descontentamento. Eles queriam saber se o cerco continuaria. Suleimã convocou um conselho e decidiu realizar um último ataque em massa às muralhas da cidade. Em 14 de outubro, todo o poder se reuniu e o exército otomano atacou as muralhas da cidade. Porém, não conseguiram rompê-las. Os artilheiros austríacos atacaram os invasores das muralhas da cidade, enquanto os disciplinados lansquenetes mantinham a linha com sua formação firme de piqueiros e salvas de arcabuzes. Em apenas algumas horas, os otomanos começaram a perceber a futilidade de seu avanço e anunciaram a retirada. Na manhã seguinte, uma forte nevasca cobriu o acampamento otomano. Ficou claro que o cerco não poderia continuar nessas condições. E em 16 de outubro, o sultão deu a ordem para recuar de Viena. Já os cristãos interpretaram a nevasca em outubro como uma intervenção divina. As perdas dos defensores permanecem desconhecidas, mas presume-se que foram pesadas. Ainda assim, Viena foi salva. Mas Fernando I não tinha forças para aproveitar o sucesso e não conseguiu libertar Buda. Embora Solimão não tenha conseguido tomar Viena, ele apresentou toda a campanha ao seu povo como um sucesso. No final das contas, ele anulou a conquista territorial dos Habsburgos na Hungria e restabeleceu seu domínio lá. Mas estava claro que o confronto continuaria e que o sultão não ficaria satisfeito com isso. Sua quarta campanha húngara, em 1532 a 1533, também não trouxe sucessos significativos. Os adversários, cansados da guerra, assinaram um tratado de paz em julho de 1533, pelo qual o oeste e o noroeste da Hungria ficaram com a Áustria. E Fernando se comprometeu a pagar um tributo anual ao sultão e prometeu não atacar a Hungria Oriental, onde o poder estava nas mãos do vassalo do sultão, János Zápuliai. Esse tratado significava, na prática, a divisão da Hungria. A paz firmada com a Áustria deu a Solimão liberdade para guerrear no Oriente, onde ficava o estado dos Safávidas. Entre os otomanos e os safávidas existia uma antiga rivalidade pelo controle de territórios importantes no Oriente Médio, especialmente sobre a Anatólia, o Iraque e a Transcaucásia. A rivalidade deles também era agravada por motivos religiosos, já que os otomanos eram sunitas e os safávidas, xiitas. Os otomanos viam neles uma ameaça à sua hegemonia religiosa e política no mundo islâmico. Além disso, os safávidas incentivavam ativamente revoltas xiitas no território do Império Otomano, especialmente no leste da Anatólia. Por isso, Suleimã decidiu acabar com seus vizinhos iranianos e, ao mesmo tempo, expandir as fronteiras de seu império para o Oriente. Em setembro de 1533, aproveitando-se da guerra dos Safávidas com os vizinhos Sheibanidas na Ásia Central, Suleimã enviou ao Irã um grande exército sob o comando do grão-vizir Ibrahim Pasha. Subornando os comandantes das fortalezas fronteiriças iranianas, Ibrahim Pasha abriu caminho para sua capital persa, Tabriz. Em julho de 1534, ele tomou a cidade e, em seguida, todo o Azerbaijão do Sul.
Nessa época, para liderar pessoalmente a campanha contra Bagdá, o próprio sultão Suleiman chegou ao exército turco. Ainda sem encontrar resistência, os otomanos tomaram Bagdá sem luta em dezembro de 1534. O sultão se estabeleceu nesta cidade por alguns meses e, junto com Ibrahim Pasha, organizou a administração do Iraque árabe segundo o modelo turco. O país foi dividido em unidades administrativas chamadas eyaletes, como no Império Otomano. Entrou em vigor o sistema otomano de uso da terra e tributação. No entanto, o avanço posterior dos otomanos foi interrompido. Em 1535, o Shah Safávida Tahmasp primeiro foi obrigado a levantar o cerco de Van e partir para o Azerbaijão. Ambos os exércitos se encontraram perto de Ramadã e os Kizilbashi Safávidas conquistaram uma vitória impressionante. Suleiman recuou para a Anatólia e assim terminou a primeira campanha contra os persas. E aqui vou fazer uma pequena digressão e vou contar sobre as intrigas de bastidores na corte de Suleiman, sobre as quais mais tarde escreveriam romances e fariam filmes. Naquela época, Roxelana já havia consolidado sua posição no harém, o que provocou um ciúme feroz em Mahidevran, a concubina sênior de Suleiman e mãe do príncipe Mustafa, o herdeiro do sultão. Em certo momento, Mahidevran arranhou o rosto de Roxelana e rasgou seu vestido. O sultão soube disso, ficou furioso com Mahidevran e a mandou para bem longe. E depois disso acontece algo simplesmente inacreditável. Roxelana se torna a esposa legítima do sultão. Para você entender, os sultões otomanos nunca tinham se casado antes disso. Eles tinham um monte de concubinas e isso basicamente já era suficiente para eles. E quanto mais Hürrem dava filhos ao sultão, maior se tornava sua influência na corte otomana. A única pessoa que atrapalhava a ascensão de Roxelana era Ibrahim Pasha. Por meio de intrigas nos bastidores, ela começou a colocar Suleiman contra seu melhor amigo. Espalharam-se boatos de que Ibrahim Pasha secretamente negociava com os persas, tomava decisões não autorizadas, roubava e coisas desse tipo. Mas, de acordo com uma das versões, o que fez Suleiman perder a paciência foi o episódio em que, durante a campanha persa, Ibrahim Pasha executou Iskander Chelebi, outro homem de confiança do sultão. A sentença de morte de Ibrahim foi decretada e numa manhã ele foi encontrado estrangulado em seus aposentos. Assim, Roxelana se tornou a única pessoa capaz de influenciar o sultão. Com isso, interrompo por aqui meu relato sobre o Sultão Suleiman. Não perca o próximo episódio, inscreva-se. Nele, você saberá sobre o confronto dele com os Habsburgos no mar. Até a próxima!